A luz dourada do sol refletia nas águas cristalinas da ilha de corais, tingindo o mar de tons turquesa e esmeralda. O barulho das ondas quebrando suavemente na areia contrastava com um silêncio constrangedor entre Ana e Henrique no deck da lancha. O casal observava a ilha que se aproximava, um paraíso isolado e intocado, mas entre eles o clima era mais gélido que os ventos do Atlântico. Vamos tentar, está bom, disse Henrique, quebrando o silêncio. Seus olhos estavam fixos no horizonte. A gente precisa disso. Ana apenas assentiu, sem coragem de encarar o noivo. Meses de brigas, frustrações e desconfianças haviam erguido uma muralha entre os dois. A viagem era a última tentativa antes da desistência. A lancha atracou em uma pequena baía de areia branca e fina como talco. Um homem moreno, com o peito nu e cabelos desgrenhados pelo sal, os aguardava com um sorriso tranquilo. Seus olhos eram de um castanho profundo, quase dourado ao sol. Bem-vindos à Ilha de Corais. Eu sou Miguel, disse ele, estendendo a mão para Ana, que a segurou. Por mais tempo que o necessário. O calor daquele toque percorreu seu corpo como um choque elétrico. Obrigada, disse ela, sorrindo timidamente, os olhos presos aos dele. Eu sou Henrique, anunciou o noivo, apertando a mão de Miguel com força desnecessária. Miguel apenas sorriu, como quem já estava acostumado a ser alvo de ciúmes masculinos. A casa onde ficariam hospedados era charmosa, rústica, feita de madeira clara, com amplas janelas que se abriam para o março, rodeada por vegetação nativa. Dava a sensação de um refúgio secreto. Ana sentiu um arrepio ao pisar ali, como se aquele lugar escondesse segredos antigos e sensações perigosas. Naquela primeira noite, o jantar foi servido à luz de velas. Miguel cozinhava com maestria e descrevia os pratos com uma sensualidade natural. Ana se sentia enfeitiçada por sua voz rouca, por seus gestos lentos, por sua confiança. Henrique tentava puxar assunto, mas ela mal ouvia. Depois da refeição, enquanto Henrique subia para tomar banho, Ana ficou no deck, observando o mar escuro. Miguel apareceu ao lado, silencioso como uma brisa. Gosta de estrelas? Ele perguntou, apontando para o céu limpo. Muito. Sempre gostei do céu noturno, respondeu ela, abraçando o próprio corpo, não pelo frio, mas pela inquietação crescente. Aqui elas brilham mais. É como se a ilha tirasse as máscaras de quem chega. Ninguém escapa dela sem se revelar de verdade. Ana virou-se para ele, desconcertada. Isso foi poético, disse, sorrindo, mas nervosa. Foi só uma verdade, disse Miguel, dando um passo à frente. E você, Ana? O que esconde por trás desse olhar triste? Ela ficou em silêncio, o coração disparado. Naquele momento, o mundo parecia suspenso. O som das ondas, a luz da lua, o cheiro da maresia. Tudo conspirava a favor de algo proibido. Henrique apareceu na porta, chamando por ela. Ana se afastou, rapidamente, voltando à realidade. Mas o olhar de Miguel ficou cravado nela como uma tatuagem invisível. Nos dias que se seguiram, Henrique insistia em passeios românticos, tentativas frustradas de reacender algo que já estava quase apagado. Já Ana sentia-se cada vez mais envolvida por Miguel, que surgia nos momentos mais inusitados, trazendo frutas frescas ao amanhecer, guiando trilhas secretas pela ilha, mergulhando ao seu lado em águas profundas. Foi num desses mergulhos que a tensão explodiu. Estavam sozinhos, cercados apenas pela vastidão do março. Quando Ana voltou à superfície, respirando ofegante, Miguel estava perto demais. Você é linda até debaixo de água, sussurrou ele, deslizando os dedos pelo rosto molhado dela. Ana não recuou. Seus olhos estavam fixos nos dele. E então, o beijo aconteceu, molhado, urgente, cheio de fome e culpa. Ela se afastou, ofegante, assustada. Eu não posso. Estou noiva, disse, mas sua voz era fraca, vacilante. Mas não está feliz, respondeu Miguel. E aqui, Ana, só existe o agora. Ela nadou até a margem sem olhar para trás, o coração em conflito entre o certo e o inevitável. Naquela noite, ela e Henrique transaram. Foi um ato mecânico, quase um ritual de culpa. Ana fingiu prazer, fingiu interesse. Quando terminou, se virou para o lado e chorou em silêncio. No dia seguinte, ao acordar, encontrou um bilhete na varanda. Hoje à noite. Mirante das Rochas. Te espero. Miguelana segurou o papel como se queimasse em suas mãos.
Seu corpo inteiro vibrava com a ideia do que viria, mas sua mente gritava, lembrando-se de quem ela era, ou de quem ela acreditava ser. O pôr do sol tingiu o céu de laranja e roxo. Ana vestiu um vestido leve, branco, quase transparente. Caminhou pela trilha escondida até o mirante. Miguel a esperava, de costas para o março. Quando ele a viu, sorriu com os olhos. Sabia que viria, disse. Eu não devia, respondeu Ana, tremendo por dentro. Mas quis. Isso é o que importa. Ele se aproximou e a beijou. Dessa vez, ela não resistiu. O beijo virou toque. O toque virou entrega. Deitaram-se sobre as pedras quentes do mirante, onde o mundo inteiro parecia ter desaparecido. As roupas caíram, as respirações se misturaram. Foi intenso, quase selvagem, um encontro de almas famintas. Quando tudo terminou, Ana ficou deitada, em silêncio, encarando o céu. O que estamos fazendo? Perguntou, com a voz embargada. Vivendo, respondeu Miguel, abraçando-a por trás. A ilha já começou a tirar sua máscara, e Ana soube, ali, que nada seria como antes. O som do mar parecia diferente naquela manhã, mais profundo, mais lento, como se refletisse a culpa que apertava o peito de Ana. Ela despertou na cama ao lado de Henrique, mas seu corpo ainda estava preso às rochas do mirante, onde havia se rendido completamente a Miguel. A memória do toque, do sabor da pele dele, dos sussurros ao pé do ouvido, tudo ainda latejava dentro dela. Henrique dormia pesado, como se não desconfiasse de nada. Ana se levantou devagar, enrolou-se num lençol, e foi até a varanda. O sol surgia atrás da mata, aquecendo a pele e revelando, mais uma vez, a beleza selvagem da ilha. Mas nada parecia tão puro quanto antes. Ela agora fazia parte de um segredo sujo. Miguel apareceu ao longe, caminhando pela areia com um balde de peixes frescos pendendo da mão. O torso nu, bronzeado e reluzente sob o sol da manhã. Os olhos dele a encontraram à distância, e ele sorriu com a ousadia de quem já conhecia seu corpo inteiro. Ana desviou o olhar, o rosto corado de vergonha e desejo. Durante o café da manhã, Miguel agia com naturalidade, como se nada tivesse acontecido. Ana se irritava com isso. Como ele conseguia ser tão frio, tão calmo, enquanto ela mal conseguia respirar? Vamos fazer uma trilha hoje, sugeriu Henrique, animado. Miguel falou de uma cachoeira escondida no meio da ilha. Parece incrível. Sim, claro, respondeu Ana, tentando forçar um sorriso. Mas por dentro, tudo nela gritava. A trilha era fechada, cercada por vegetação densa e sons da natureza. Miguel ia à frente, descalço, guiando o casal por caminhos úmidos e escorregadios. De vez em quando, olhava discretamente para Ana, que desviava os olhos sempre que se cruzavam. Henrique, por sua vez, parecia revigorado. O ar puro, o isolamento, a natureza, tudo fazia bem a ele. E Ana sentia a dor de estar se afastando justamente agora que ele estava tentando. Chegaram à cachoeira ao meio-dia. Um véu de água caía entre as pedras, formando um lago natural de águas cristalinas. Era um paraíso escondido. Que lugar lindo, disse Ana, encantada. A ilha tem seus segredos, comentou Miguel, fitando-a com intensidade. E ela revela só para quem está pronto. Henrique mergulhou primeiro, rindo como uma criança. Miguel acompanhou. Ana hesitou, mas não queria parecer deslocada. Tirou o vestido, revelando o biquíni branco que grudava no corpo suado, e mergulhou. Dentro de água, o mundo era silêncio e desejo. Ana nadava com olhos fechados, tentando fugir da sensação dos dedos de Miguel em sua cintura. Mas bastou um toque acidental ou não para que o corpo dela estremecesse. Miguel a segurou sutilmente por baixo de água, os corpos colados por um instante, antes que ela se afastasse rápido, o coração disparado. Ao saírem da água, Henrique se deitou numa pedra ao sol. Miguel e Ana ficaram de pé, sozinhos. Está fugindo de mim? Ele sussurrou, com um leve sorriso. Foi um erro, respondeu ela, com os olhos marejados. Eu amo o Henrique, mas me deseja, ele rebateu, seguro. O seu corpo já me contou isso. Ana se virou bruscamente e foi até o noivo. Deitou-se ao lado dele, tentando se acalmar, tentando fazer as batidas de seu coração desacelerarem. Mas era inútil. Ela estava presa a Miguel por correntes invisíveis, feitas de desejo, culpa e prazer. Naquela noite, Ana evitou qualquer proximidade com Henrique. Disse que estava cansada. Trancou-se no banheiro e chorou embaixo do chuveiro.
Ao sair, foi surpreendida por uma mensagem no celular mesmo ali, onde mal havia sinal. Te espero na cabana da enseada. Preciso de você, Miguel. Ana sentiu um nó no estômago. Como ele sabia que ela não resistiria? Como podia ter tanta certeza? Ela se vestiu devagar, como se cada peça fosse parte de um ritual proibido. Saiu pela porta dos fundos, pisando devagar na areia fria. A lua iluminava o caminho até a enseada, onde havia uma pequena cabana de pescador. Miguel a esperava na penumbra, encostado na parede. Quando a viu, não disse nada. Apenas se aproximou e a beijou com fome. Ela correspondeu com mais fúria do que imaginava ter. Foi como se o corpo dela tivesse esperado a vida inteira por aquele momento. Na cabana, fizeram amor sobre um tapete de palha. Nuances de luz da lua entravam pelas frestas, desenhando sombras sensuais sobre seus corpos entrelaçados. Miguel a tocava como se conhecesse cada segredo dela. Era diferente de qualquer coisa que Ana já tinha vivido. Com ele, ela se sentia viva, selvagem, real. Depois, deitada sobre o peito suado dele, perguntou: "Você faz isso com todas as mulheres que vêm para cá?" Miguel ficou em silêncio por alguns segundos. "Só com as que me pertencem antes mesmo de me conhecerem." Ana fechou os olhos. Queria odiá-lo, queria ser forte, mas não conseguia. Os dias seguintes foram um caos emocional. Durante o dia, Ana tentava agir normalmente com Henrique. Sorria, caminhava com ele pela praia, tomava café da manhã ao seu lado. Mas à noite, escapava para a cabana de Miguel. Lá, se desfazia de tudo: roupas, medo, moral. Deixava-se possuir por aquele homem, que parecia um feitiço da própria ilha. Henrique começou a notar a distância. Certa noite, ele confrontou Ana. "O que está acontecendo com você? Parece tão distante, tão fria." Ela engoliu seco. "Estou só cansada, Henrique. Isso aqui é mais intenso do que eu imaginava. Eu vim aqui para lutar por nós. E você? Parece querer fugir." Ela desviou os olhos, sentindo o peso da culpa esmagar seus ombros. "Eu só preciso de um tempo. Um pouco de espaço." Henrique saiu do quarto batendo a porta. Naquela noite, Ana não foi até Miguel. Ficou na varanda, olhando o mar, o coração em guerra. Mas já era tarde demais. Ela tinha cruzado uma linha que não podia mais apagar. Na manhã seguinte, Miguel apareceu com uma proposta inesperada. "Hoje quero levar vocês para um lugar especial. Um templo antigo, no alto do penhasco. A energia lá é diferente." Henrique, ainda magoado, concordou sem entusiasmo. Ana apenas assentiu, nervosa. Algo no tom de Miguel soava solene, quase ameaçador. A trilha até o templo foi longa. Subiram por encostas íngremes até alcançar uma estrutura de pedras cobertas de musgo, rodeada por árvores altas. Ali, o vento era mais forte, e o silêncio, quase sagrado. "Dizem que quem sobe aqui deve estar pronto para ser transformado", disse Miguel, encarando Ana com olhos graves. Ela sentiu um arrepio percorrer a espinha. Não era mais só desejo, era algo além. Uma conexão profunda, inexplicável. Algo perigoso. Henrique, irritado com o clima estranho, se afastou para tirar fotos. Miguel se aproximou de Ana, encostando os lábios em seu ouvido. "Um dia ele vai descobrir. E quando isso acontecer, você vai ter que escolher." Ana se virou para ele, assustada. "Eu não posso. Não quero destruir ninguém. Mas alguém vai sair ferido. E não serei eu." Ela sentiu as pernas fraquejarem. O olhar de Miguel parecia prever o futuro. E o futuro, naquele momento, era uma tempestade, prestes a estourar. A chuva chegou sem aviso. Naquela tarde, o céu da ilha, até então azul e claro, escureceu subitamente. Nuvens pesadas cobriram o horizonte, e o vento começou a soprar com força, balançando as palmeiras como se quisessem arrancá-las do chão. Henrique observava o movimento da tempestade com uma curiosidade quase infantil, já que raramente via fenômenos climáticos tão intensos. "Vai ser bonito de ver", comentou ele, sorrindo para Ana, que tentava disfarçar a angústia que já lhe tomava o peito. Ela sabia que Miguel gostava de dizer que a ilha se comunicava com as emoções de quem estava nela. E agora, o que era aquela tempestade senão o reflexo do caos que crescia dentro dela? Ana e Miguel não se viam há 2 dias. Após a conversa no templo, ela decidiu se afastar. O medo de ser descoberta por Henrique crescia a cada instante.
e a intensidade de seu envolvimento com Miguel estava começando a engoli-la por completo. Não era mais só desejo, era possessão. Naquela noite, o jantar foi silencioso. A casa de madeira estalava com o impacto dos ventos, e a chuva batia nas janelas como se quisesse entrar. Ana e Henrique comeram em silêncio, e quando ele foi para o banho, ela permaneceu à mesa, girando uma taça de vinho entre os dedos, a mente em um turbilhão. Foi então que ouviu o som de passos na varanda. Levantou-se com o coração acelerado. Quando abriu a porta, lá estava ele, molhado da cabeça aos pés, a camisa colada ao corpo, os cabelos escorrendo água sobre o rosto, os olhos fixos nela, intensos, famintos. Precisei vir, disse Miguel, entrando sem pedir permissão. Essa tempestade está me matando por dentro. Ana recuou um passo, olhando para o corredor. Henrique ainda estava no banho. O som da água encobria qualquer ruído, mas o perigo era real. E era isso que tornava tudo ainda mais insuportavelmente excitante. Você está louco, sussurrou ela, com a respiração descompassada. Ele pode sair a qualquer momento. Eu não me importo, disse Miguel, fechando a porta atrás de si. Não aguento mais te ver tentando resistir. Você me pertence. Não diga isso, murmurou ela, mas seus pés não se mexiam, e seu corpo começava a se curvar em direção a ele. Miguel a puxou pela cintura e a beijou com força. Foi como uma explosão. A tempestade lá fora parecia vibrar junto, os relâmpagos iluminando a sala escura. As mãos dele exploravam seu corpo com urgência, e Ana, apesar do medo, entregava-se mais uma vez. Aqui não, disse ela, ofegante, empurrando-o levemente. Vá, me espere na cabana. Você vem? Ela hesitou. A razão gritava. Mas o desejo, mais uma vez, venceu. Me espere lá. Eu vou, murmurou, e Miguel desapareceu na noite. Henrique saiu do banho logo depois, animado com a força da chuva. Parece que o mundo está desabando lá fora, disse, sorrindo, enquanto enxugava os cabelos. Vamos ficar juntinhos hoje, aproveitar esse clima. Ana forçou um sorriso, mas o coração doía. Ele a abraçou por trás, beijando seu pescoço, e ela fechou os olhos, sentindo-se encolher por dentro. Aquilo era cruel, uma traição silenciosa, uma encenação nojenta. Estou com dor de cabeça, disse ela, se afastando. Acho que vou deitar mais cedo. Henrique assentiu, compreensivo. Quer que eu pegue um remédio? Não. Só preciso de silêncio. Minutos depois, Ana saiu pela porta dos fundos, protegida apenas por um manto fino, que se colava ao corpo sob a chuva. Correu descalça até a cabana, o coração batendo em desespero e desejo. Quando chegou, Miguel já a esperava, uma fogueira improvisada iluminando o ambiente com uma luz laranja, quente, quase mágica. Eles se beijaram com raiva e fome, despindo-se sem pressa, como se o tempo ali não existisse. Sobre um cobertor grosso, fizeram amor com uma intensidade quase brutal. A tempestade era o pano de fundo perfeito. O trovão explodia no céu, e os gemidos de Ana se misturavam aos sons da natureza selvagem. Fica comigo aqui essa noite, pediu Miguel, com os olhos fixos nos dela. Não posso, sussurrou ela, mordendo os lábios. Você já está em mim. Você já é minha. Ana não respondeu, apenas se enroscou nele, buscando um pouco de paz no meio do caos que havia criado. Na manhã seguinte, o tempo havia virado. O céu estava limpo, as folhas ainda molhadas pelo temporal. Ana voltou para casa antes do nascer do sol, os pés sujos, o corpo marcado de beijos e mordidas. Entrou em silêncio, lavou-se no banheiro e deitou ao lado de Henrique, que dormia profundamente. Mas aquele seria o último dia em que Henrique ignoraria os sinais. Logo após o café, Ana saiu para caminhar sozinha pela praia. Precisava de ar, de espaço, de silêncio. Mas ao voltar, foi surpreendida por um clima estranho. Henrique estava sentado à mesa, com o rosto sério. Sobre a mesa, o celular dela, aberto. Não sabia que você ainda trocava mensagens com ele, disse ele, com a voz fria. Ana congelou. Seu coração disparou. Henrique, eu posso explicar. Não, Ana, não pode. Eu vi as mensagens. Eu vi onde você esteve. Você me traiu. Ela tentou se aproximar, mas ele se levantou bruscamente. Eu vim para essa ilha para te reconquistar. E você preferiu se entregar ao primeiro cafajeste local. Não é assim. Não? Então me diz, por que você fugia toda noite?
Porque ele te espera numa cabana escondida? As lágrimas começaram a cair. Ana sentia o chão sumir sob seus pés. Eu não sei, eu me perdi. Henrique riu, um riso amargo. Não, você não se perdeu. Você se encontrou, descobriu o que realmente é. Antes que ela respondesse, ele saiu, pegou a mochila e partiu sem dizer para onde ia. Miguel surgiu minutos depois, ao saber do que tinha acontecido. Agora tudo vai se revelar, disse ele. Tranquilo, quase satisfeito. A ilha queria isso, que as máscaras caíssem. Você armou tudo isso? Gritou Ana, empurrando-o. Você sabia que ele descobriria? Eu só fiz o que senti. Foi você quem escolheu me seguir. Ela caiu, de joelhos na areia, sentindo-se perdida, traída, despida. Pela primeira vez, não sabia se o que sentia por Miguel era amor ou destruição. A brisa da manhã chegava pesada, como se carregasse algo mais do que o cheiro de maresia. Ana caminhava lentamente pela trilha que levava à enseada, os olhos vermelhos, o corpo dolorido, a alma ainda mais. Depois do confronto com Henrique, tudo nela parecia despedaçado. O noivo desaparecera. Saíra no dia anterior com uma mochila nas costas e não retornara. As horas passaram e nada. Nenhuma mensagem, nenhum sinal. Ana andou pela ilha inteira perguntando, chamando, gritando por ele. Mas a ilha devolvia apenas o eco de sua culpa. E Miguel, ele parecia calmo demais diante da ausência de Henrique. Ele deve estar querendo. Espaço dizia, tocando os ombros dela com falsa doçura. Você mexeu com o coração dele. É natural que precise se afastar. Mas havia algo errado. Ana sentia. A ilha, antes viva, pulsante, agora parecia tensa, parada. Os animais estavam quietos, o vento mais frio. As noites se tornavam pesadas, e os sonhos de Ana passaram a ser perturbadores. Sempre via Henrique cercado por árvores, tentando gritar, mas sem voz. E ao fundo, uma figura envolta em sombras observava. Miguel, no terceiro dia sem notícias. Ana decidiu agir por conta própria. Levantou cedo e foi ao único ponto com sinal instável de celular na ilha, um topo rochoso próximo ao templo. Tentou ligar para a polícia, para os bombeiros, para os pais de Henrique. Nada. Sem resposta. A conexão caía antes mesmo de completar uma chamada. Quando desceu do penhasco, encontrou Miguel esperando por ela na trilha, procurando ajuda. Ana? Perguntou ele, com um sorriso mais sinistro que já usara. Ele desapareceu. Você não está entendendo? Ele sumiu, gritou ela, empurrando-o. E você? Você age como se fosse a coisa mais normal do mundo. Miguel não recuou, apenas a encarou com olhos frios. E se ele não quiser ser encontrado? Ana sentiu o estômago revirar. Como assim? Às vezes, as pessoas cansam de lutar por quem não as ama. Você não sabe nada do que eu sinto por ele. Não? Então, por que veio a mim todas as noites? Por que se deitou comigo mesmo sabendo que ele estava ali, dormindo a metros de distância? Ela abriu a boca para responder, mas nada saiu. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Era verdade. Por mais que quisesse justificar, não havia desculpa. Miguel se aproximou devagar, os olhos fixos nela. Essa ilha é viva, Ana. Ela sente, ela observa, e ela cobra. Ela recuou, assustada com a intensidade daquelas palavras. O que você está dizendo? Que talvez Henrique não tenha apenas ido embora. Talvez ele tenha sido engolido por aquilo que você abandonou dentro de si. Ao anoitecer, Ana foi até a cabana de Miguel. Precisava respostas, precisava entender quem ele era. Ele a recebeu como sempre, sereno, sensual, perigoso. Por que você veio para essa ilha? Perguntou ela, encarando-o. Miguel serviu uma taça de vinho para ela. Fugindo de mim mesmo, talvez. Isso não responde. Não é a resposta que você quer, mas é a única que posso dar agora. Ana tomou um gole do vinho. O sabor era intenso, doce demais. Começou a sentir uma leve tontura. O ambiente girava devagar. O que tem nesse vinho? Só a verdade, respondeu ele, aproximando-se. E a verdade, Ana, é que você está onde sempre quis estar. Eu? Não. Mas antes que pudesse continuar, tudo ficou escuro. Quando acordou, estava deitada sobre folhas secas no meio da mata. O céu acima dela era estrelado, e a lua cheia iluminava a clareira onde estava. Tentou se levantar, mas sentia o corpo fraco. Miguel surgiu da escuridão, com os olhos brilhando como os de um predador.
Aqui é onde tudo começou, disse ele, apontando para uma árvore gigantesca ao centro. Foi aqui que essa ilha me tomou. E agora, quer tomar você também. Está me assustando, murmurou Ana. Você acha que essa ilha é só beleza, mar e palmeiras? Não, Ana. Ela é desejo, pecado e castigo. Ela me trouxe aqui anos atrás e nunca mais me deixou sair. A cada novo visitante, ela me entrega um pedaço daquilo que preciso, e eu dou a ela aquilo que ela exige em troca. Ana empalideceu. Você está dizendo que a ilha exige sacrifícios? Miguel sorriu, triste. Não no sentido literal, mas ela se alimenta das escolhas, dos desvios, do fogo que queima por dentro das pessoas. E o Henrique, a voz dela falhou. Você ouviu? Ele está aqui, em algum lugar. A ilha o tem agora. Talvez ela o liberte. Talvez não. Ana desatou a chorar, desesperada. Seu coração apertava de culpa e medo. Por que comigo? Por que me seduziu? Miguel se ajoelhou diante dela e acariciou seu rosto com uma delicadeza cortante. Porque você estava vazia. E a ilha sente isso. Sente quem está pronto para transbordar. Eu só fui o instrumento. Você escolheu me deixar entrar. Ana se afastou, ofegante. Eu quero ir embora. Quero sair dessa maldita ilha. Então você vai precisar encontrar o Henrique e encarar tudo o que fez. Só assim, a ilha te deixará partir. No dia seguinte, ao amanhecer, Ana iniciou sua busca. Entrou sozinha pela floresta, guiada por uma intuição estranha. Seguiu trilhas desconhecidas, passou por lugares onde a vegetação era mais densa, sufocante. O sol mal atravessava as copas das árvores, e foi no final da tarde que ela encontrou algo. Um pedaço de tecido rasgado, preso a um galho, da camisa de Henrique, e logo adiante, pegadas, parcialmente apagadas, levando-o a uma formação rochosa coberta por musgo. Ao entrar, encontrou uma caverna escura, úmida. Henrique, gritou, a voz ecoando nas paredes frias. Silêncio. Avançou, tateando as paredes, até ver uma silhueta sentada contra a pedra. Era ele. Henrique estava sujo, magro, os olhos fundos. Ana, murmurou, quase sem força. Ela correu e se ajoelhou ao seu lado, o coração disparado. Meu Deus, o que aconteceu com você? Eu fugi. Eu precisava pensar, mas me perdi, e fiquei com medo de voltar. Medo de te encarar de novo. Eu te procurei por toda parte. Eu me culpei tanto. Henrique a olhou com tristeza. Você ainda ama ele? Ana engoliu seco. Não respondeu, apenas abaixou os olhos. Então já tem sua resposta. Ele tentou se levantar, mas caiu. Estava fraco demais. Ela o ajudou, passando o braço dele pelos ombros. Vamos sair daqui. Eu te levo. E com dificuldade, os dois voltaram à trilha. Ao fundo, o som das ondas se aproximava. Mas também, um som novo, como tambores distantes. Como se a ilha estivesse viva, observando. A floresta parecia respirar com eles. Cada passo que Ana e Henrique davam na trilha de volta era um desafio entre o cansaço físico e o peso emocional. Henrique ainda estava fraco, caminhava com dificuldade, apoiando-se no ombro dela. Ana, por sua vez, estava dividida entre o alívio de tê-lo encontrado e o medo do que viria depois. A cabana onde estavam hospedados surgiu ao longe, cercada pela calmaria da natureza. Mas aquela tranquilidade era enganosa. A ilha já não era a mesma. Ela sentia isso nos ossos. A cada movimento, a cada som, a cada sombra, tudo parecia observar. Assim que entraram, Ana deitou Henrique na cama. Preparou uma infusão de folhas medicinais que Miguel certa vez havia lhe mostrado, e o alimentou com frutas e mingau. O silêncio entre os dois era mais intenso que qualquer discussão. Henrique não falava, apenas observava. No fim da tarde, quando finalmente ele adormeceu, Ana saiu. Precisava de ar, de espaço, de respostas. E de Miguel. O encontrou na praia, sentado numa pedra, com os pés na água e o olhar perdido no horizonte. O sol morria atrás das montanhas distantes, tingindo o céu de laranja e rubro as cores do pecado. Você sabia onde ele estava esse tempo todo? Perguntou Ana, a voz firme. Miguel não a olhou. Continuou observando o março. Sabia que a ilha mostraria a você. Quando estivesse pronta, não brinque com isso, Miguel. Você se aproveitou de mim. Manipulou meus sentimentos.
Me envolveu, num jogo que quase destruiu Henrique. E a mim. Agora ele a olhou, um olhar profundo, carregado de algo que Ana não conseguia nomear. Paixão, loucura, obsessão? Eu não manipulei nada, Ana. Eu apenas fui o espelho. Tudo o que você me deu estava aí dentro de você. Ela sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Eu amei você, ou pelo menos achei que amava. Mas agora tudo parece sujo, errado. O amor nunca é errado. As pessoas é que têm medo de mergulhar. Eu mergulhei em você, inteiro, e você mergulhou em mim também. Só está tentando nadar de volta agora, porque viu a profundidade. Ana ficou em silêncio, respirando com dificuldade. Acabou, Miguel. Eu escolhi voltar. Escolhi enfrentar. Henrique pode me odiar pelo resto da vida, mas ele precisa saber que eu lutei por nós. Miguel se levantou devagar. Seu corpo alto e moreno era uma sombra contra o sol poente. E se eu não deixar você ir? O quê? E se a ilha não quiser te devolver? Ana recuou um passo. Isso é uma ameaça? É um aviso. Ninguém sai daqui da mesma forma que chegou. Nem você, nem ele. Ana virou-se e correu de volta para a cabana. Precisava proteger Henrique. Sentia que Miguel estava no limite. E não apenas de razão mas de controle. Naquela noite, trancaram-se por dentro. Henrique já havia melhorado um pouco. Bebeu água, comeu devagar e conseguiu sentar-se sem ajuda. Ele é perigoso, Ana disse ele, com os olhos fixos nela. Eu senti isso quando o vi pela primeira vez. Mas agora, é como se eu soubesse. Ele não é normal. Ele está obcecado. E quando percebeu que eu não voltaria, mudou. Ele quer me prender aqui, Henrique. Então temos que sair dessa ilha. Agora. Ana assentiu. Mas os barcos só vinham uma vez por semana. E ainda faltavam 2 dias. O sinal de comunicação continuava instável. Não podiam contar com ajuda externa. Vamos ficar juntos, fechados aqui, até o barco chegar. Ele não vai ousar nos atacar. Diretamente disse ela. Henrique sorriu, fraco, mas verdadeiro. Ainda é você. Mesmo depois de tudo, ainda está tentando me proteger. Ela se aproximou, os olhos marejados. Eu te feri mais do que jamais vou conseguir reparar. Mas se eu puder salvar o que ainda existe entre nós, eu vou. Ele a puxou devagar para um abraço. Não foi um gesto de paixão, mas de vínculo, de história, de humanidade. Durante a madrugada, ouviram passos do lado de fora. Um arrastar suave, como se alguém rodeasse a casa lentamente. Ana segurou a respiração. Henrique se levantou. Pegou um pedaço de madeira que usavam como tranca extra e se posicionou próximo à porta. Os passos cessaram, mas a presença continuava. De repente, um som agudo. Vidro estilhaçando na cozinha. Ana gritou. Henrique correu até lá e viu a janela quebrada. Um objeto havia sido lançado para dentro. Um colar. Era o colar que Ana usava quando chegou à ilha, o mesmo que havia desaparecido dias atrás. Ele entrou aqui, sussurrou Henrique, cerrando os punhos. Está jogando com você. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era Miguel. Ele estava mostrando que podia invadir, ameaçar, perturbar, e que não os deixaria em paz. Na manhã seguinte, decidiram montar um acampamento improvisado na praia, próximo ao cais, onde o barco de resgate atracaria. Estar ao ar livre seria mais seguro do que trancados numa casa cercada de floresta. Durante a montagem, Ana viu Miguel observando de longe, entre as árvores. Ele não escondia mais sua obsessão, apenas observava, os braços cruzados, os olhos cravados nela como um feitiço que não queria soltar. Ao cair da noite, Ana saiu sozinha para buscar lenha. Queria um momento para respirar, para pensar. Mas Miguel a encontrou antes. Por que está fazendo isso? Perguntou ela, de costas, sentindo-o se aproximar. Porque você me pertence, e essa ilha me deu você. Não posso deixar você ir embora com ele, com o homem que você traiu, com o homem que você abandonou em alma, mesmo que o tenha resgatado no corpo. Ana se virou, os olhos cheios de raiva e medo. Eu não te pertenço, nunca pertenci. Você foi uma fuga, um delírio, um erro. Mentira, disse ele, se aproximando ainda mais. Você gozou em meus braços, você chorou em minha pele. Você me chamou de amor. Ela o empurrou com força, mas Miguel a segurou pelo pulso. Solta, disse Ana, tremendo. Me beija uma última vez, sussurrou ele.
Só uma vez. E te deixo ir. Ana hesitou. O medo a paralisava. Mas então, viu algo nos olhos dele. Não era mais amor. Era loucura. Pura, quente, irreversível. Ela se aproximou lentamente. Encostou os lábios nos dele, macios, quentes, doces como o primeiro dia. E então mordeu com força, se soltando dele e correndo de volta para a praia. Miguel não a perseguiu. Ficou parado no escuro, o sangue escorrendo do lábio, sorrindo como um predador satisfeito. Até breve, Ana sussurrou para a noite. Quando amanheceu, o barco finalmente apareceu no horizonte. Ana e Henrique estavam prontos, mochilas nas costas, olhos cansados, mãos entrelaçadas. Mas antes de embarcar, Ana olhou para a ilha uma última vez. E lá estava ele, Miguel, de pé, entre as árvores, como parte da própria natureza, observando, sorrindo. Ela sentiu um calafrio, mas não desviou o olhar. Acabou, disse Henrique, puxando-a com suavidade. Ainda não, sussurrou Ana para si mesma, mas vai acabar. E então embarcaram, deixaram a ilha do pecado para trás. Ou, pelo menos, tentaram. O vento soprava forte naquela manhã na ilha de corais, agitando as palmeiras e fazendo o mar rugir mais do que o habitual. O clima estava diferente, como se o próprio paraíso sentisse que algo havia sido quebrado. Ana acordou envolta nos lençóis brancos, o corpo ainda quente do encontro com Miguel, mas o coração sufocado pela dor. A noite passada ainda pulsava em sua pele, nas lembranças do prazer que vivera à beira-mar. Mas o que deveria ter sido apenas mais um momento proibido, agora carregava o peso da verdade nua e crua. Henrique sabia. Miguel já havia saído, como sempre fazia ao amanhecer. Deixava-a sozinha, silenciosamente, como quem não queria misturar fantasia com rotina. Mas, naquele dia, Ana precisava de mais do que silêncio. Precisava entender. Desceu para a varanda e encontrou Henrique sentado, o olhar fixo no horizonte. Havia uma garrafa de vinho vazia ao lado e seus olhos estavam vermelhos. A gente precisa conversar, disse ela, com a voz baixa. Agora quer conversar? Ele respondeu, sem tirar os olhos do maço. Depois de tudo, Henrique, eu vi vocês, Ana, vocês dois, naquela trilha atrás do mirante. Não tem como desver aquilo. Não tem como fingir que não aconteceu. Ana se sentou lentamente, em frente a ele, sentindo um nó apertado no estômago. Eu não queria que fosse assim. Mas eu me perdi, me confundi. Henrique riu, amargo. Não se confunde quem trai. Se escolhe. E você escolheu ele. Talvez sempre tenha escolhido. Ela ficou em silêncio. As palavras de Henrique doíam porque eram verdadeiras. Ela não tinha mais como se esconder. Você me traiu com um estranho. Um nativo qualquer que sabe usar as palavras certas. Com que tipo de mulher eu estou prestes a me casar? Não vamos nos casar, Henrique, disse ela, finalmente. Eu não posso mais fingir. Nós dois sabemos que o nosso amor acabou muito antes dessa viagem. Henrique se levantou abruptamente, os olhos ardendo de mágoa. Então era essa a desculpa que você precisava? Se apaixonar por outro? Dormir com ele? Jogar fora o que construímos por uma aventura de verão? Ela respirou fundo, lutando contra o impulso de pedir desculpas por um sentimento que não conseguia controlar. Eu não planejei isso. Mas Miguel, ele me acordou. Ele me fez sentir viva de novo. Algo que eu não sentia há muito tempo com você. Henrique balançou a cabeça e saiu sem dizer mais nada, deixando-a sozinha com sua culpa, seu desejo e um amor que talvez já tivesse se transformado em ruínas há muito tempo. Durante a tarde, Ana vagou pela ilha. As trilhas pareciam mais sombrias, as flores menos vibrantes. Havia perdido Henrique ou libertado ambos, e, mesmo apaixonada por Miguel, sentia-se quebrada. Como poderia construir algo novo se ainda carregava as feridas do que deixara para trás? Quando encontrou Miguel, ele estava recolhendo conchas na praia, como se o mundo ao redor não estivesse desmoronando. Ele sabe, disse ela, sem rodeios. Miguel apenas assentiu. Eu vi quando ele nos seguiu com os olhos. Vi sua sombra na trilha. Imaginei que não fosse demorar. Ele me deixou. Acabou tudo entre nós. Miguel se aproximou e segurou seu rosto com as duas mãos. Você está livre agora. Livre para viver o que realmente sente. E você, Miguel? Ela perguntou. O que sente? Ele ficou em silêncio por um instante, os olhos presos aos dela.
Eu sinto que você é a mulher mais intensa que já conheci, que me tirou o chão, a lógica, a paz. E eu não me arrependo de nada. Ela sorriu, mas havia lágrimas em seus olhos. Eu só não sei se sou boa o bastante para isso. Não depois do que fiz. Ninguém é bom ou mal, Ana. A gente só sente, só vive, e às vezes, isso machuca. Eles se abraçaram ali mesmo, entre as conchas e o vento salgado. Era um abraço de alívio, de aceitação, mas também carregava o peso de tudo o que ainda estava por vir. Nos dias seguintes, a relação entre Ana e Miguel ganhou novos contornos. Já não havia mais o véu da clandestinidade. Andavam juntos pela ilha, trocavam carícias à luz do dia, mergulhavam lado a lado como dois amantes assumidos. Mas a liberdade também trazia riscos. Os olhares dos moradores da vila, antes amistosos, começaram a se tornar desconfiados. Comentários sussurrados, risos abafados, julgamentos velados. A ilha parecia querer lembrá-los de que tudo ali tinha um preço. E então veio a tempestade. Na terceira noite após o rompimento com Henrique, os céus se fecharam. Relâmpagos cortavam o céu como chicotes de luz. O mar se enfureceu, os ventos derrubaram árvores e quebraram janelas. Era como se a ilha estivesse respondendo ao turbilhão que se passava nos corações de seus visitantes. Ana e Miguel se abrigaram na casa principal. A eletricidade foi cortada. Com velas espalhadas pela sala, fizeram amor no chão de madeira, sob o rugido dos trovões. Foi uma noite de paixão, mas também de medo do que estavam construindo e do que poderiam perder. No dia seguinte, quando o sol voltou a brilhar, trouxeram-lhe uma notícia devastadora. Henrique havia desaparecido. Um pescador da vila contou que viu Henrique sair de barco na noite anterior, logo antes da tempestade. Era uma embarcação pequena, não preparada para o mar revolto. Ana ficou em choque. Ele não faria isso. Ele não sairia com o tempo daquele jeito. Talvez ele não tenha se importado mais, disse Miguel, com o rosto sombrio. As buscas começaram naquele mesmo dia. Os moradores se mobilizaram, mergulhadores foram chamados, mas a embarcação não foi encontrada. Nenhum sinal de Henrique. Ana não conseguia respirar. A culpa, que antes era como um espinho, agora se tornava uma faca cravada em seu peito. E se ele tivesse? Miguel tentou confortá-la, mas havia um abismo entre os dois agora. Por mais que o amor estivesse ali, vivo, nada poderia florescer sobre a sombra da tragédia. E se ele morreu por minha causa? Chorou Ana, deitada no colo de Miguel. E se minha traição foi o empurrão final? Miguel apertou seus ombros com força, tentando mantê-la inteira. Ele fez uma escolha. Todos nós fazemos. Mas isso não é culpa sua. Ela não respondeu. Sabia que precisava acreditar nisso, mas a dor era maior do que qualquer lógica. O mar havia levado Henrique. E com ele, talvez, um pedaço da própria Ana. Foram dias intermináveis. O sol nasceu e se pôs inúmeras vezes sem trazer qualquer pista. As águas da ilha de corais continuavam misteriosas, escondendo os segredos do destino de Henrique. Ana já não sabia mais se devia ter esperança ou aceitar o luto. Seu corpo ainda vivia, mas sua alma estava congelada entre a dor da perda e a culpa corrosiva que a dilacerava por dentro. Miguel tentava manter-se ao lado dela, mas percebia como o silêncio crescia entre os dois. O que antes era paixão ardente e confissão de sentimentos, agora se transformara em uma espera sufocante, como se cada movimento fosse observado por fantasmas invisíveis. Na manhã do sexto dia desde o desaparecimento, Ana desceu à vila. Os olhares que outrora traziam simpatia e sorrisos agora se desviavam ou fitavam com julgamento. Até mesmo Dona Cássia, a senhora bondosa que vendia frutas na beira da praia, mal levantou os olhos quando Ana se aproximou. Ela sentiu o peso do isolamento. Era como se todos ali soubessem. Como se a ilha tivesse se tornado cúmplice do seu pecado. Miguel a encontrou sentada na beira da praia, com os pés enterrados na areia úmida. Precisamos ir embora daqui, Ana, ele disse, abaixando-se ao lado dela. Ela não respondeu, apenas observava o mar, os olhos secos, a expressão inerte. A ilha já não nos acolhe mais, insistiu ele. Nós já não pertencemos a esse lugar. Mas e se ele estiver aqui? Sussurrou ela. E se estiver perdido em alguma parte da ilha? Vivo, esperando por nós?
Miguel hesitou. Ele próprio já havia se perguntado isso tantas vezes. Já havia vasculhado cavernas, trilhas escondidas, perguntado a pescadores, oferecido dinheiro em troca de informações. Mas nada. Nenhuma pegada, nenhum sinal do barco. Se ele estiver aqui, Ana, ele já teria aparecido. A voz dele era suave, mas firme. Você precisa se libertar. Nós dois precisamos. Ela virou o rosto para ele. Os olhos estavam sem brilho, mas carregavam algo ainda mais denso: medo. E se eu não conseguir? E se tudo isso for uma maldição? O amor não é uma maldição, Ana. É salvação. Ele acariciou o rosto dela com os dedos. O que vivemos aqui foi real, intenso, doloroso, sim, mas verdadeiro. Ela abaixou os olhos. Então por que parece que estou afundando cada vez mais? Naquela noite, a casa em que estavam hospedados ficou em silêncio. Ana se trancou no quarto, recusando o jantar. Miguel vagou pela varanda por horas, olhando para as estrelas, esperando que alguma resposta viesse do céu, do vento, do março. Mas nada. Durante a madrugada, Ana acordou de um pesadelo. Suava, o coração disparado. No sonho, Henrique a chamava da água, com os braços abertos, mas quando ela se aproximava, ele afundava lentamente, como se estivesse sendo engolido pelo oceano. Ela saiu do quarto e caminhou até a praia. A lua estava alta, refletida nas ondas calmas. Sentou-se na areia e começou a chorar. Pela primeira vez, deixou que tudo saísse: o medo, a culpa, o amor, a perda. E ali, sozinha, ela falou com Henrique. Me perdoa por não ter conseguido te amar como você merecia, por ter me entregado a outro quando você ainda estava ao meu lado, por não ter sido leal, por ter te perdido sem te dizer adeus. O vento soprou, suave, como um afago. Ela fechou os olhos e se permitiu sentir. Talvez Henrique já não estivesse mais entre os vivos. Talvez estivesse em algum lugar além, onde o tempo não machucava, onde a dor já não existia. E se assim fosse, ela precisava deixá-lo partir. Na manhã seguinte, Ana decidiu que era hora de ir embora. Procurou Miguel e disse, com firmeza: eu preciso me despedir da ilha. Mas antes, quero ir até o topo do farol, sozinha. Ele respeitou. Entendeu que aquele seria o ritual final de uma dor que precisava ser enterrada. Ana subiu os degraus estreitos do farol com o coração acelerado. Lá de cima, viu toda a imensidão azul que circundava a ilha. O mar parecia calmo, sereno, como se oferecesse paz. E foi ali que ela soltou um lenço branco ao vento. Um símbolo, um adeus. Onde quer que esteja, Henrique, espero que encontre a paz. Eu também preciso encontrá-la, sussurrou. Desceu leve, como se cada degrau a afastasse de um peso antigo. Horas depois, embarcaram juntos em uma pequena lancha de volta ao continente. Ana olhou pela última vez para a ilha de corais. As montanhas, as praias, o farol, tudo parecia ter sido um cenário de um outro tempo, uma vida que ela não reconhecia mais. No caminho, Miguel pegou sua mão. E agora? Ele perguntou. Ela demorou um pouco para responder. Agora, a gente tenta recomeçar. Um passo de cada vez. Juntos. Ela olhou para ele, com um sorriso ainda tímido, mas verdadeiro. Sim, juntos. Quando chegaram ao continente, a cidade parecia mais barulhenta, mais acelerada. Mas Ana sentia que ali, entre os ruídos e buzinas, ela poderia reaprender a viver. Não como antes, mas como uma mulher que enfrentou o amor, o desejo, a dor e o perdão e sobreviveu. Miguel alugou um pequeno apartamento próximo à praia. Os dias começaram a ser preenchidos com silêncio calmo, cafés simples, carinhos tímidos. O furacão havia passado, mas as cicatrizes permaneciam, e com elas, vinha a sabedoria. Certa tarde, ao caminhar pela areia, Ana sentiu algo diferente. Não era culpa, nem medo. Era apenas saudade. Saudade do que viveu, do que perdeu, e até do que poderia ter sido. Ela apertou a mão de Miguel, que caminhava ao seu lado, e sorriu. Obrigada por não desistir de mim. Nunca foi uma opção, ele respondeu, beijando sua testa. Mas nem tudo estava encerrado. 3 semanas depois, uma carta chegou à portaria do prédio onde Ana estava morando. Não tinha remetente, nem carimbo postal. Apenas um envelope bege, com seu nome escrito à mão. Ela abriu, o coração batendo mais forte. Dentro, apenas uma folha,
você pode ter fugido da ilha, Ana, mas da verdade, ninguém foge para sempre. O papel caiu de suas mãos, o ar sumiu de seus pulmões, e então, pela primeira vez em muito tempo, ela teve certeza: Henrique estava vivo. A carta queimava nas mãos de Ana como se fosse feita de fogo. A caligrafia era familiar, redonda, firme, inconfundível. O cheiro do papel, a ausência de assinatura, e aquela frase que lhe cravou o peito como uma lâmina fria: você pode ter fugido da ilha, Ana, mas da verdade, ninguém foge para sempre. Durante 2 dias, ela não falou com Miguel. Ficava sentada à beira da cama, os olhos fixos no envelope como se, a qualquer instante, ele fosse se abrir por conta própria e liberar o espírito de Henrique. Sentia-se como se estivesse vivendo dentro de um pesadelo, um ciclo sem fim entre culpa, amor e medo. Na manhã do 3º dia, tomou uma decisão. Vestiu-se com simplicidade, colocou a carta na bolsa e partiu sozinha. Não disse a Miguel para onde ia. Sabia que ele tentaria impedi-la. Ela precisava voltar à ilha. Ao desembarcar novamente na ilha de Corais, sentiu o coração acelerar como da primeira vez, mas agora o que palpitava em seu peito era a urgência de enfrentar os fantasmas. Não era mais só dor, era necessidade de verdade. Dirigiu-se à velha casa onde havia se hospedado com Miguel. Estava vazia. O tempo parecia ter passado mais rápido ali. A madeira rangia, e as paredes pareciam mais úmidas, como se a própria ilha estivesse chorando. Foi até a cabana do pescador que havia alugado o barco para Henrique naquela noite fatídica. Após algum tempo de conversa, ele finalmente revelou: teve um homem que apareceu semanas atrás. Dizia que tinha perdido a memória. Estava ferido, meio desorientado, mas não era qualquer um. Tinha um olhar sombrio. Dormiu aqui uma noite, depois sumiu. Como ele era? Ana perguntou, com a voz embargada. O homem descreveu Henrique com detalhes. O coração de Ana afundou no peito. Era ele. Estava vivo. E estava ali, perto. Disse para onde ia, só falou que tinha contas a acertar. E que precisava se esconder por um tempo. Nunca mais vi. Ana sentiu a cabeça girar. Ele estava vivo. E agora, talvez, a estivesse observando, esperando o momento de surgir, ou de se vingar. No entardecer, ela voltou ao farol. Subiu os degraus lentamente, o coração batendo como um tambor desgovernado. Lá em cima, respirou fundo. A brisa do mar tocou seu rosto como um sussurro antigo. E foi então que o ouviu. Sempre soube que você voltaria. Ela se virou com um sobressalto. E lá estava ele, Henrique, mais magro, com a barba por fazer, os olhos marcados pelo tempo, pela dor e por um ressentimento silencioso. Henrique, ela balbuciou. Não imaginou que eu sobreviveria, não é? Ele disse, aproximando-se lentamente, que a corrente me jogaria numa enseada isolada, e que eu rastejaria por dias até ser salvo por pescadores? Ana não conseguia falar. As lágrimas corriam silenciosamente, enquanto você vivia seu romance com o bom e velho Miguel. Eu lutava para não morrer. Eu pensei que você estivesse morto, ela disse, por fim, engolindo a dor. Eu procurei, esperei, chorei, mas você desapareceu. Henrique riu, amargo. Você chorou por mim? Ou por ter sido pega no seu próprio jogo? Eu nunca planejei aquilo, Henrique. Foi confuso. Eu te amava, mas algo em mim despertou ali. Com ele? Com ele? Ele repetiu, mordendo as palavras. Com o meu melhor amigo? Silêncio. Eu não vim aqui para justificar nada, Ana disse, firme. Eu vim porque precisava olhar nos seus olhos. Precisava saber que você estava vivo. E te pedir perdão. Henrique a encarou por longos segundos. Havia dor em seu olhar, mas também uma chama que Ana não compreendia. Algo além do ciúme. Um mistério oculto. Perdão não apaga o que foi feito, ele disse. Mas pode ser um começo. Um começo? Ela perguntou, surpresa. Ele assentiu lentamente. Você sabia que eu também traí você? Ana arregalou os olhos. O quê? Antes da viagem, algumas semanas antes, uma colega do hospital. Foi uma noite, um deslize, mas nunca tive coragem de te contar. Ela ficou sem reação. Então, por que essa vingança agora? Porque não é sobre a traição em si, Ana, ele respondeu, a voz embargada. É sobre ter me esquecido tão rápido. Sobre como você escolheu amar outro. Enquanto eu ainda lutava para sobreviver.
Eu não te esqueci, ela sussurrou. Eu te enterrei no coração. E me permiti seguir, porque precisava viver. Henrique a olhou intensamente. E então, num gesto inesperado, sorriu. Um sorriso pequeno, triste. Então viva. Mas não aqui. A ilha não é mais sua, Ana. Ela pertence aos nossos pecados. Ela não respondeu, apenas assentiu. Desceu do farol como se deixasse para trás não apenas um homem, mas uma era. De volta ao continente, Ana encontrou Miguel esperando na porta do prédio. Os olhos dele diziam tudo: medo, alívio e amor. Ela correu para os braços dele e chorou como nunca. Contou tudo. Henrique, o encontro, a confissão, o perdão. Ele está bem, Miguel. Vivo, machucado, mas não é mais uma ameaça. E você? Ele perguntou, acariciando o rosto dela. Está bem? Ela pensou por um momento. Pela primeira vez. Sim. Meses se passaram. Ana e Miguel decidiram se mudar de vez. Escolheram uma cidade pequena, litorânea, longe da ilha de Corais, onde começaram do zero. Abriram uma pequena pousada e viveram dias simples, com risos verdadeiros e noites tranquilas. A ilha ficou para trás, mas nunca foi esquecida. Certa noite, ao folhear um antigo álbum de fotos, Ana encontrou uma imagem dela com Henrique no alto do farol. Ele sorria. Ela também. Na legenda que ele havia escrito à mão, lia-se: onde o amor começa, e o fim ainda é só um boato. Ela sorriu, com os olhos marejados. E então, fechou o álbum com delicadeza. O passado havia se encerrado, mas a lição permanecia. Toda paixão tem um preço, e na ilha do pecado, o amor deixa cicatrizes que nem o tempo ousa apagar.